Bem-vindo ao canal aí, mais galera. empregados, menos desempregados. E a gente, claro, Notícias do mercado financeiro. balizador para tudo, né? Mas a questão é que também o salário do brasileiro, o cara recebe aqui um pouquinho mais, que é justamente para Agora são pagar a dívida que está exatamente tendo. 8h10, Nós somos 27 hoje de 3 de o tragédia, 2024. Estamos aqui na tela do o nosso terceira mini organização, índice. né? Vários veículos de comunicação, falando Vamos que pegar o algumas terceiro notícias tragédia, aí da manhã. Daqui a pouco vamos estar lápis, operando não aí tem problema. às 9 horas, abre o mercado. Mesmo que o quadro de salários aqui fossem mais elevados, eu acho que o brasileiro ainda tem uma dura missão, que é justamente para pagar as suas dívidas, dado que o endividamento das famílias tem cada vez sido maior. Então, tem que tomar muito cuidado, até mesmo porque a gente acabou com os panoramas. Né? Então, começar a procurar penhor. Parte que o Brasil tem que se preocupar é o fiscal, né? Porque eu acho que nesse momento seria a prioridade. Então, vou passar também a voz aí para os meus amigos. Essa é a minha percepção nesse momento. Queria que o Francisco, só uma pincelada, e o Marcelo também. Olha, Marco, como nós comentamos ontem, foi um dia bastante importante em termos de dados e eventos aqui no mercado. Nós tivemos pela manhã a Copom, que acabou sendo, de certa forma, para ser bem resumido, inconclusiva. Como sempre, né, Francisco? Como sempre. A leitura, a interpretação fica ao salvo dos gestores, investidores, aqueles que há além, e traduzem aí, de acordo com os parágrafos, com as colocações, vendo que teremos ainda mais um corte, outros esperando mais 2 cortes de juros da mesma atitude, por sua vez também, Copom tirando aí expressões conhecidas de mercado dentro da ata, essa perspectiva futuro, forward guidance também, enfim, é uma leitura que trouxe aí, ou pelo menos em aberto, uma interpretação. Depois nós tivemos aí de toda essa divulgação, né, a abertura da curva de juro, o IPCA comentou, ele veio acima de Ana, acima das estimativas, trazendo aí já um pouquinho mais de cautela em cima do que divulgado aí pela ata. E a Boletim Focus, pesquisa Focus, mais uma vez, trazendo uma leitura melhor aí para os números de IPCA para esse ano, o ano que vem, crescimento do PIB e movimentação do câmbio, também pequenininha, mas o Selic ficou inalterado. Então esses dados compuseram aí a nossa pré-abertura do mercado, a ata do Copom, o IPCA 15 e em focos. E à tarde nós tivemos um dado importante também, o Central, que reúne o Tesouro, o INSS e o Banco Central, com um déficit aí primário de 58,4 bilhões em fevereiro, um resultado considerado aí em linha com a mediana, com a estimativa, mas um resultado bastante ruim aí em termos de leitura. Todos esses dados acabaram formando aí um contexto. No dia de ontem a Bolsa fechou praticamente estável, caiu 0,05, 126.863, e mais uma vez o que chamou a atenção, volume financeiro baixíssimo. Daqui a pouco para vocês uma rodada aí dos últimos volumes financeiros, giros financeiros. Marcelo, Cagé de Movimentos, queria que você fizesse a sua reflexão, por favor. A respeito do que vocês traziam aqui, concordo completamente. Assim, a leitura, conversando do mercado sobre a leitura dessa ata, tem sentimentos aí em relação ao que pode ser ou ao que deveria ser a melhor interpretação. A verdade é que ninguém conseguiu chegar a uma conclusão exatamente de qual era a mensagem final que se propunha, e critica um tempo essa comunicação do BC, apesar de a gente saber, como a gente vem falando nos últimos dias, que o problema está muito longe de ser o BC e mais longe ainda de ser a ata do Copom ou de ser qualquer tipo de comunicação feita por esses, né? A gente sabe que mora no fiscal. O Francisco acabou de trazer aqui uma leitura aí de déficit esperado, mais um déficit importante do governo central, de 60 bilhões. E a gente vai arrumando para um cenário, como eu brinquei ontem aqui, meio esquizofrênico, né? Em que o governo vai pressionando, o BC
dos juros, mas, por outro lado, não faz nada que deveria, o que poderia fazer para ajudar o fiscal, que é função da possibilidade de redução de juros. Então, assim, ficou toda essa discussão em cima da ata, que eu acho que até é um tema importante, mas que sim, tem alguns questionamentos em relação a essa comunicação, até a falta de objetividade em relação a essa comunicação. Fica a dúvida no mercado, a percepção talvez a percepção dominante, né, não a final, porque ainda incomodando essas percepções, mas houve grandes mudanças em relação ao mercado. E assim o mercado também, com o olho nos próximos indicadores, como você falou, a gente tem CAGED e para dar um tom de quão forte está a economia, né? Acho que isso pode movimentar um pouquinho mais um indicador prioritário aí para o mercado, tanto o juro e principalmente o juro de fora. Acho que a gente às vezes até fica muito na nossa discussão interna aqui, né? Ou ficando um pouco melhor, um pouco pior e tal. A verdade é que se a gente não tem um movimento lá de fora de maneira forte, a gente fica até limitado aqui no momento de queda de juros. Então, como a gente fala aqui, como eu sempre falo, a gente é muito passageiro, né, Marco? Se passa principalmente no mercado americano. E resta para nós ficar discutindo se a ata foi mais para lá, para cá, mas assim, o que vai mudar mesmo é a gente começar a ter lá de fora aquelas sinalizações de que juro cai, porque por enquanto a gente só está embarrigando expectativas, né? Começamos com aquela coisa super final do ano passado, de março, foi para abril, já está entre junho e julho, então é mais por aí que a dar do que exatamente as minúcias do que acontece aqui, na minha visão. Tá ótimo, é isso aí mesmo. Legal, bacana passar a interpretação aí da gente. Está informando aqui para as pessoas e também todo dia analisando aqui, papo, né? É importante cada um compartilhar a sua percepção, mas é a percepção de cada um. Como o Francisco mesmo trouxe das ações, né? A gente tem a notícia e cada um interpreta a sua maneira. Claro que existe sempre um consenso um pouco mais objetivo. Nós tivemos ontem, Francisco, o indicador, o lucro industrial na China acumulado, veio um pouquinho acima da expectativa, mas não foi o suficiente para animar pelo menos as bolsas na China. Como fecharam as bolsas lá na Sol Nascente? Vamos dar uma olhada. Só acrescentando a informação em relação à volatilidade dos mercados aqui ontem, com toda essa bateria de eventos, indicadores, a curva de juro ontem subiu, abriu a curva a termo, a cautela aí do IPCA maior, ata do Copom, boletim Focus e depois com déficit aí do governo central, a curva subiu, os juros subiram ontem, houve uma alta aí no juro no fechamento ontem aqui no mercado interno, apesar da queda dos rendimentos dos títulos americanos na sessão de ontem. Vamos lá, rapidamente, o Japão voltou a subir, bater novo recorde, 0,90%. Ele se desvalorizou, chegou a encostar perto das 150. Galera, as notícias sobre o mercado financeiro, aqui nas nossas últimas participações, que a minutos desvalorização do iene, antes de abrir o mercado, japonesas que tem peso no Nikkei, nosso mercado brasileiro. Estou aqui no meu ativo, moeda, e a desvalorização da moeda estou aqui no ativo do seus menores mini níveis índice, desde 1990, mas está 127,635. quem ajudou também a bolsa lá do Japão foram as ações do setor imobiliário, além da desvalorização do iene, a alta do dólar. Hong Kong caiu 1,36%, na China continental as caíram. Xangai Composto caiu 26%, Shenzhen Composto 2,80%, embora nós tenhamos tido lá o lucro industrial subindo 10,2% agora no primeiro trimestre desse 2024, dado positivo, mas não o suficiente para levar as da China continental para o azul. E outro dado importante, queda de 1,26% do Xangai Composto, ele volta a fechar abaixo de um nível de um suporte importante, um suporte psicológico importante de 3 pontos, fechou a 2.993. Taiwan subiu 0,37, a Tailândia subiu 0,26, Singapura subiu 0,57, Sensex na Índia subiu 0,73, Sydney subiu 0,51, Indonésia 0,55%, portanto alta no
queda em Hong Kong, queda em Xangai, queda na Coreia do Sul, a Coreia caiu um pouquinho, caiu 0,07, Taiwan subiu, Tailândia subiu, Singapura subiu, Sensex subiu, Sydney na Austrália voltou a subir, voltou a se recuperar, ações dos bancos, as ações também das mineradoras fecharam estáveis e queda então na Indonésia 0,5%, a BHP Billiton 0,14% em Sydney, Rio Tinto caiu 0,40% e a Fortescue Metals caiu 0,04%. O movimento das mineradoras de Sydney se recuperou, mas o sentimento foi misto. Mais uma vez, ontem as bolsas americanas caíram um pouco também, o Dow caiu 0,08%, a S&P 0,28% e o Nasdaq caiu 0,32%, arrefecendo um pouquinho os ânimos lá na região da Ásia, como único dado, como único destaque nessa madrugada, o lucro industrial da China, que subiu, portanto, 10,2% nesse primeiro bimestre de 2024, alta do Nikkei, destaque para, então, a desvalorização do iene e as ações do setor imobiliário no Japão. Já pegando essa corona do ien aí, ó, vamos dar uma olhada aqui nos pares de moedas. Olha que o Francisco acabou de trazer nós aqui, ó. O dólar valorizou aqui, ó, 0,26 perante o iene. Está liderando o ranking das moedas aqui, Francisco. Olha. O iene segue desvalorizado aí num patamar bastante baixo, como estamos aí, as agências internacionais, ele vai buscar seus menores preços aí desde 1990. É um dado bastante importante e é sempre bom acompanhar essa movimentação, essa oscilação da moeda japonesa em relação ao dólar. Então a gente está vendo o dólar ganhar força. Algumas moedas, entre elas o peso mexicano, dólar subindo aí perante algumas moedas e depreciando nessas moedas que estão vermelho, como por exemplo o rublo russo, o peso argentino, que está praticamente 0,01, uma leve cotação. Mas olha só, mostrando aí esse panorama do dólar. Aqui, ó, pera, do dólar aqui, olha. Importantíssimo, uma ferramenta fundamental e você tem dentro da plataforma. É só ir na parte ali onde você vai cotações e aí você coloca aqui, olha. Estou dando uma aula de profit aqui também, ó. Vou começar os caras aqui, ó. Ligar para os meninos lá. Ranking de moedas. E aí você vai cotações, ranking de moedas e vai dar para você apontar aqui as principais moedas que o dólar está perante o seu comportamento. Nesse caso, o dólar ganha mais o iene, como o Francisco já salientou para nós. Vamos para o corporativo brasileiro com Marcelo Corber. Marco, queria começar no cenário corporativo com uma curiosa aqui. A gente tem a volta de alguns personagens aí, a gente tem visto isso acontecer, né? A volta de não foi? A volta de alguns personagens de um passado não tão feliz, a gente pode dizer sim, para ser simpático. A gente viu aí toda a força que o governo tem feito com o Manteiga, a gente viu Abreu e Lima voltando com força e ainda com a Novo Honor, né, a Odebrecht reassumindo a obra depois de tudo que é passado. Agora a gente tem um movimento dentro de uma empresa privada que talvez até um pouco menos complicado, afinal lá dentro da empresa eles decidem o que fazem com o próprio conselho, com a própria administração, mas a notícia é que Joesley e Wesley Batista estão de volta, né? Voltarão a integrar o conselho da JBS, da Assembleia de Acionistas marcada para dia 26 de abril, foi o que disse a companhia em um comunicado à CVM. O retorno dos controladores de anos de controvérsia e processos judiciais marca uma reviravolta na trajetória recente dos irmãos. Segundo a JBS, hoje eles não são mais réus em nenhum processo. A JBS está expandindo o seu conselho de 9 para 11 membros aos 2 controladores, e mesmo depois do retorno dos irmãos, a maioria do conselho vai continuar independente, né? São 7 conselheiros independentes com 4 representantes dos controladores. Hoje os 2 membros do conselho nomeados pelos controladores são o fundador da empresa José Batista, o conhecido e o Jeremia O'Callaghan, que começou na JBS há 28 anos e hoje é o chairman, o presidente do conselho da companhia. O retorno dos irmãos acontece 8 anos depois do que ficou conhecido como Day, aquela quase série dramática de eventos que incluiu uma gravação do então presidente Michel Temer e que derrubou o mercado financeiro na época. Nossos amigos operadores aqui de mercado devem lembrar bem desse dia. E 2000
depois de voltarem ao conselho da Green Pride, que é a produtora de frango sob jurisdição da SEC e listada na NYSE. Wesley e Joésia Batista começaram na JBS aos 16 anos, respectivamente, e lideraram a modernização e a transformação do que era um pequeno frigorífico goiano na maior empresa de alimentos do mundo. O anúncio que foi feito veio junto de um quarto trimestre fraco, reportado pela JBS. No segundo bloco, passar um pouco mais em detalhes sobre esse balanço, sobre esse resultado da JBS, mas com uma queda expressiva no lucro líquido, um momento em que o ciclo bovino continua jogando contra a empresa, os preços continuam jogando contra os resultados da empresa. Então, com isso, já entregou um lucro bastante aquém períodos passados, mas, obviamente, isso é do balanço, que a gente até vai detalhar aqui na frente, acaba ficando até um pouco ofuscada, né, Marco e amigos, por conta da volta desses dois personagens. Ghost são personagens que fizeram parte aí de uma série de eventos ao longo dos últimos anos, são controladores da empresa, nunca deixaram de ser, mas agora voltam aos holofotes, voltam ao conselho de administração da empresa. Movimento desses, como eu falei no começo, de volta de personagens aí que no passado ocuparam as páginas jornalísticas do país, Marco. Não vou nem falar nada, viu? Vou nem falar nada porque eu não quero ser cancelado aí, mas vamos lá, vamos seguir o programa. Daqui a pouquinho já está passando aí, finalizando o primeiro bloco. Então eu vou trazer o panorama de algumas outras cotações para depois o Francisco continuar e o Marcelo também. Meio dinâmico o programa, muita coisa para passar, tem um caminhão aí de informações ainda ao longo dos dois blocos, mas a gente vai trazer tudo para vocês de forma muito rápida, muito tranquila. Bolsas na Europa, do comercial, do intervalo, passar que elas operam com um misto, mas um pouquinho mais otimista. A gente tem a Bolsa da Inglaterra com uma queda de 0,26%, a gente tem da Alemanha operando uma alta de 0,34%, a gente tem a Itália operando com uma alta de 0,12%. As demais bolsas do continente europeu operam com uma alta de 0,37%. A gente também vai trazer a agenda do dia. Se tem algum indicador interessante para o espectador e investidor acompanhar, a gente tem os indicadores aí sempre abrindo um pouco cedo, sabe? E já vem pairando alguns dias aqui lá nos Estados Unidos. Agora, vamos para o primeiro intervalo. Continue com a gente, aquele 2 minutinhos de comercial e já voltamos. Galera, então PIC News. vamos acompanhar e fazer os trades aí ao vivo, galera. Os irmãos Léo comandam um bate-papo mais empreendedor